Descansa no Senhor, porque Ele te escuta. Nós acabamos de orar e nós vamos falar sobre oração. Aliás, a gente sempre fala sobre oração, esse é um tema muito recorrente na igreja. É importante que nós possamos aprender o máximo possível sobre essa temática, porque a oração é aquela experiência que temos de conversar com Deus, é aquela experiência que temos de falar com Deus, de apresentar diante dEle as nossas necessidades, colocar diante dEle a nossa gratidão e tudo mais que for necessário, adorá-lo e daí por diante. Através da oração, nós estabelecemos dentro deste diálogo a nossa oportunidade de fala com o Senhor. E nós precisamos aprender mais sobre oração, porque existem muitas questões que ainda estão sendo avaliadas de maneira equivocada quanto à oração. E o nosso manual de vida é a Bíblia. Não é o que o fulano falou, o ciclano deixou de falar, do que o líder da igreja A ou da igreja B diz, mas aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a Bíblia nos fala. E eu quero introduzir a nossa fala usando o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos ouve. Em outras traduções, Ele nos responde. Nessa noite de quinta, primeiro eu vou pedir para alguém que me abençoe com uma aguinha. Eu gosto muito de tomar uma aguinha, até porque minha garganta ela costuma falhar muito. Eu vi o Júnior aí, mas acho que ele foi embora, né? Senão ele já teria chegado. Nessa noite de quinta eu quero falar com você mais uma vez sobre oração. Como eu disse, nós já discorremos sobre esse assunto muitas vezes, mas hoje o meu objetivo principal aqui é demonstrar com a palavra de Deus que Deus sempre responde às nossas orações. Nem sempre exatamente como queremos. Nem sempre Ele vai responder às nossas orações da forma que nós queremos. Mas Ele sempre responde. Às vezes com um sim, às vezes com um não, ou às vezes ainda não, que é o famoso espere, que muita gente não tem paciência, né? E Ele pode até nos responder com o silêncio. O silêncio também pode ser uma resposta de Deus à nossa oração. E para iniciarmos essa conversa, é necessário que a gente contextualize a nossa fala, sabendo de duas questões que não podem ser esquecidas por nós quando nós falamos de oração. Primeiro, é a questão de que Deus sempre ouve. Preste atenção nisso. Deus sempre ouve a nossa oração. O Salmo 139, obrigado Daniel, no versículo 4, diz que antes que nós pudéssemos pronunciar uma palavra sequer, Deus já conhecia o nosso coração. Deus ouve o que nós falamos, mesmo que ainda não tenhamos falado com Ele. Olha que coisa interessante. E isso é aquela característica da onisciência de Deus, né? Então, Ele ouve o que você fala, mesmo que ainda não tenha falado. Parece meio estranho uma fala dessa, mas é exatamente isso, porque Ele sonda os nossos corações, Ele sabe de tudo, e mesmo que a gente não sinta ou não perceba, Deus está sempre ouvindo o que nós falamos. Precisamos entender isso, precisamos lembrar disso quando pensamos na oração. Uma segunda questão, a primeira é que Ele sempre ouve. A segunda é que Ele sempre responde. Deus sempre responde à nossa oração. Sempre responde.
Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós lemos que Deus cuida de nós, por isso nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele sempre vai responder. Quando confiamos nele para o buscar e aguardar a resposta, Ele sempre vai falar conosco. Em toda situação. Muitos até desconfiam ou não conseguem aguardar a orientação e por isso não obtêm respostas ou imagina que não está obtendo respostas, mas eu quero afirmar nesta noite, e nós precisamos saber disso, que Deus sempre responde às nossas orações. Ele responde quando buscamos a Ele angustiados ou desesperados. Em Salmo 91, versículos 14 e 15, nós lemos: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Da angústia, o retirarei e o glorificarei. Então Deus sempre responde quando estamos angustiados, quando estamos desesperados, quando estamos desalentados. Deus responde. Ele responde também quando passamos por aflições e lutas e buscamos um livramento. Em Êxodo capítulo 2, versículo 23, nós lemos: e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E o resultado todos nós conhecemos. Deus levanta Moisés para poder livrar aquelas pessoas da opressão que eles viviam no Egito. Deus também responde sempre que nos humilhamos, nos arrependemos e o buscamos. Ele sempre responde às nossas orações, mesmo que nós tenhamos feito coisas erradas. E eu quero lembrar a você que mesmo quando inimigos de Deus, Deus nos acolheu. Mesmo quando as nossas ações demonstravam que nós não éramos tão chegados a Deus, por causa do nosso pecado, separados de Deus, Deus nos acolheu. Em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, nós vemos o exemplo do centurião romano. E eu vou ler o texto. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra, e o meu criado há de ser salvo. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quando nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos dobramos diante de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos ouve. Aquele centurião, ele fez isso, ele se dobrou. Ele era um comandante, era como se fosse um capitão. E ele foi ali diante de Deus, ele obteve a resposta
que ele tanto necessitava. Deus também responde quando a dor é tão grande, mas tão grande, e às vezes vivemos isso. Estamos passando por uma dor tão grande que não conseguimos sequer falar para derramar as nossas dores diante de Deus. Deus responde nesses momentos também. Nós temos o exemplo clássico em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 17 de Ana. É um exemplo clássico. Ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E no último versículo, no 17, nós lemos: então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizestes. Mesmo quando a dor é tão grande, que nos foge até a razão para podermos orar, Deus nos responde. E nos responde também quando cremos e buscamos de todo o coração. Nesse momento, Ele sempre nos responde. Porém, em alguns momentos da vida, não sabemos o que está acontecendo e ficamos até confusos com relação ao resultado das orações. Às vezes não entendemos a resposta divina. Isso pode acontecer conosco. E perguntamos, e talvez você já tenha se perguntado em algum momento: por que Deus não responde a minha oração? Em algum momento talvez você tenha se sentido nessa perspectiva de que Deus não está respondendo a sua oração. Deixa eu te dizer uma coisa agora, você que está assistindo também. Deus sempre responde nossas orações. Sempre. A questão é que Ele nem sempre responderá da forma que nós queremos ouvir. É um fato a se considerar. Ele às vezes diz sim, às vezes Ele diz não, em outras vezes Ele diz espere um pouco, e ainda algumas vezes a resposta de Deus é simplesmente o silêncio. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Em primeiro lugar, vamos considerar quando Deus diz sim. Esse é o tipo de resposta que todos nós queremos receber, não é mesmo? Quando eu peço alguma coisa a Deus, a minha resposta predileta é o sim. Eu quero ouvir o sim de Deus. E Deus muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, responde às nossas orações dessa maneira. Mas eu queria pensar aqui em quais circunstâncias a resposta de Deus pode ser positiva. Primeiro, em cumprimento das suas promessas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, nós lemos: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as promessas de Deus, e quando nós oramos, buscando o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, elas sempre se cumprirão. Se o nosso pedido de oração estiver de acordo com a palavra de Deus, certamente a resposta do Senhor será sim, pois já estamos pedindo algo que já foi prometido por Deus, e nós precisamos saber disso. Quando Josué já estava velho e farto de dias, ele reuniu o povo de Israel e disse assim, está lá em Josué capítulo 23, versículo 14: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor nosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Cada promessa de Deus vai se cumprir
na sua vida. Segundo, Ele responde sim quando é o melhor para todos nós. Mateus capítulo 7, versículo 9 e 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabendo dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Senhor tem e deseja sempre o melhor para cada um de nós. Ele quer que todos nós estejamos bem. Ele quer abençoar a nós e quer abençoar também a aqueles que estão no nosso redor. Por isso, Ele sempre vai superar aquilo que nós pedimos. É aquilo que nós lemos em Jeremias 3:33. Todo mundo sabe de cor. Vamos falar? Clama a mim. Muito bem. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas. Em outra versão vai dizer assim, de que você não faz nem ideia. O que Deus tem para nós é muito mais. Entenda uma coisa, Deus nunca vai ser parcial ao ponto de abençoar só você, mas Ele fará o melhor para a coletividade, para todos. Tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada, né? Então quem tem a lâmpada é quem manda nos pedidos, e não é assim que funciona aqui não. Deus olha para nós individualmente, mas olha para nós também no coletivo de igreja, no coletivo de família, no coletivo de sociedade, e Ele quer sempre nos abençoar. Terceiro, Ele fala assim quando faz parte de um propósito específico dele, alguma coisa que Ele já propôs no seu coração. Jeremias 29, versículos 11 e 13 está escrito assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar ao fim o que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando? De todo o coração. Glória a Deus. Quando nós pedimos alguma coisa que está dentro do propósito de Deus, a resposta do Senhor é sim. Mas nós precisamos lembrar que acima do desejo humano está a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. É o que há de melhor para nós. E somente quando pedimos algo que faz parte do propósito de Deus, nós podemos ter a certeza de que a resposta que receberemos é uma resposta positiva. Porque aquilo que Deus tem para nós, Ele deseja o melhor para nós. É aquilo que nós lemos lá em Salmo 37, no versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esteja diante de Deus, se submeta a Deus, e Ele nos responderá com o sim. Mas em segundo lugar, precisamos entender que nem sempre Deus nos responde com um sim. Ele também pode e muitas vezes vai nos dizer não. Por vezes às vezes nos equivocamos com relação a Deus. Achamos que Ele de alguma forma deveria sempre responder às nossas orações da forma que nós pedimos. É o que algumas igrejas fazem por aí, determinando em nome de Jesus, e o Senhor tem que fazer, eu determino que seja feito. Alguns usam até versículos fora do contexto, para tentar justificar ou avalizar
essas heresias que falam por aí. Mas Deus não é assim. Deus, Ele não está aí como nosso gênio. E precisamos aprender o porquê na Bíblia, que Deus nem sempre vai nos responder com sim. Em Marcos capítulo 10, nos versículos 35 a 38, nós vemos a história de Tiago e João, filho de Zebedeu. E eles se aproximam e dizem a Jesus: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. E Jesus diz: E o que queres que vos faça? Eles responderam: Permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. A resposta é: não. Não é desse jeito. Para os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Jesus respondeu com um sonoro não. Não, não é assim, eu não vou fazer isso. Porque o pedido deles não visava a glória de Deus. O pedido deles queria que houvesse uma evidência, um destaque deles no reino de Deus nessa terra. E nós já sabemos disso, mas vale a pena relembrar que é necessário que eu diminua para que Cristo cresça. O tempo todo. Não adianta fazer pedido dessa natureza. Jesus disse para eles: olha, vocês não sabem o que estão pedindo. E o não de Jesus Cristo a essa oração veio de forma incisiva. É a oração que eles estão falando com Deus, né? Jesus é Deus, está ali. De forma incisiva, de forma inquestionável. E quando Deus responde não às nossas orações? Primeiro, Deus responde um não para nós bem sonoro, quando estamos vivendo em pecado. O salmista nos diz no Salmo 66, no versículo 18: Se eu acalentasse o pecado do coração, o Senhor não me ouviria. Algumas traduções vão dizer: o Senhor não me responderia. Deus não ouve aqueles que são desobedientes a Ele. Não que Ele não tenha poder para ouvir, mas a palavra ouve, dentro do contexto grego, tem uma outra significação. Deus não dá atenção para aquilo, porque a pessoa que vive no pecado está fora da comunhão de Deus, e isso faz com que ela se afaste de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que estejamos afastados de Deus, e por isso não nos responde, ou nos responde com um não, quando oramos. Os que vivem na prática do pecado não podem agradar a Deus, e assim Ele não responde a essas orações. Em segundo lugar, Deus responde com um não, quando o resultado final dessa negativa pode ser para nos aproximar de Deus. Olha que coisa interessante. Eu vejo isso no evento de Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele ora para que Deus o livre do espinho na carne. Olha a sequência dos eventos. No versículo 7, ele está dizendo: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Já no versículo 8 ele diz assim: por 3 vezes eu orei a Deus para poder me livrar desse espinho na carne. E no versículo 9 então vem a resposta de Deus. Ele orou 3 vezes e Deus responde: a minha graça te basta. Eu vou te dar um não. O que você vai receber agora é não. N-A-O-Tio. Não. A minha graça te basta. Mas no versículo 10, e aí é que está a chave da bênção. Às vezes a gente só lê esses versículos, esses 3 versículos, e se esquece de ver o versículo 10. Ali Paulo abraça o não de Deus e diz o seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas,
nos insultos, necessidades, perseguições e nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus. Ele recebeu o não de Deus para que a sua vida pudesse ser aperfeiçoada. Às vezes Deus vai falar um não para nós, para poder aperfeiçoar a nossa vida. O não de Deus fez com que Paulo se aproximasse ainda mais de Deus, e isso para ele foi um grande tesouro, e ele reconheceu isso. Precisamos reconhecer isso também. Às vezes o não de Deus vai edificar a nossa vida. Terceiro, Deus responde o não quando algo maior está em jogo. Em alguns momentos tem algo maior em jogo, e aqui eu quero lembrar, em João capítulo 11, do evento de Marta, Maria e Lázaro. Todos nós conhecemos. Marta e Maria queriam que Jesus chegasse rápido para curar o seu irmão Lázaro, que estava doente. Mas você conhece a história, Jesus se atrasou um pouquinho. Ficou batendo papo com um aqui, conversando com outro ali, e demorou, e depois de 4 dias ele chegou. Só que quando ele chegou, Lázaro já havia morrido e já tinha sido enterrado. Isso causou uma grande frustração para as irmãs e para todo aquele povo, porque aquele povo esperava o quê? A cura de Lázaro. E deixa eu falar uma coisa para você que você já sabe. Deus não curou Lázaro. Deus ressuscitou a Lázaro. Glória a Deus. O que Deus fez foi muito maior do que ele podia ter feito ali se curasse, que seria assim algo comum, normal, né? Todos aqueles que acompanhavam Jesus viam ele curar muitas pessoas. O que ele fez foi algo maior. Ele respondeu um não ao pedido da cura para poder se manifestar de forma ainda maior. Assim, não desanime se a sua oração não receber um sim. De repente Deus vai te dar um não porque quer fazer algo muito maior por você. De repente o não de Deus vai significar a bênção que você nem imaginava, mas que estava preparada para você. É isso que Deus tem. Tudo que nós precisamos fazer é confiar em Deus, mesmo nos momentos em que a resposta às nossas orações não é do jeito que nós queremos. Precisamos lembrar que mesmo os nãos de Deus são bênção na vida daqueles que creem, amém? Mesmo não de Deus, é bênção na vida que crê. Em terceiro lugar, Deus pode responder com um sim, Deus pode responder com um não. Em terceiro lugar, Ele pode responder a nossa oração com um, aguenta as pontas aí, espere, ainda não é a hora. Engraçado que existe uma expressão no grego, opó. E opó, ela significa uma negativa, mas é uma negativa temporária. É aquela coisa ainda não é um não. É diferente do não. O não é não e ponto final. Esse é um ainda não. Em outras palavras, um espere. Ele aparece 11 vezes no Evangelho de João, sendo dita por Jesus ou a respeito de Jesus. E eu queria refletir sobre essa expressão e o seu significado através de palavras e atos de Cristo, para entendermos um pouquinho esse espere de Deus. Bom, primeiro a gente tem que entender que tudo aquilo que Deus fez é bom, amém? Quem concorda, diga amém. Quem não concorda, diga eu não creio. Todos concordamos que tudo aquilo que Deus faz é perfeito, é bom. E com isso, então, não temos dúvida, mas nem sempre nós conseguimos entender o que Deus está fazendo, nem sempre. Em João capítulo 13, versículo 7, nós lemos assim: respondeu-lhe Jesus, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois o entendereis. Jesus estava em determinado momento lavando o pé
dos discípulos, e Pedro não entendeu o que se tratava e ficou resistente a Jesus. Falou: opa, aqui não, o senhor não vai lavar meu pé não. Que isso, quem sou eu para o senhor lavar meu pé? Pedro não conseguia entender naquele momento qual era o propósito de Cristo, mas Jesus sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Em João capítulo 8, versículo 20, nós lemos assim: essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você poder ter certeza de que todo o propósito, tudo aquilo que Deus vai fazer, está dentro de um planejamento estratégico que Deus já preparou. No momento certo, Deus vai fazer todas as coisas. Não precisa ficar assustado. É por isso que o termo não temas aparece tantas vezes na Bíblia. Não precisa ter medo. Deus sabe o que está fazendo. É por isso que a gente diz: Deus está no controle. É muito difícil. A Cleude perdeu o papai com 93 anos. E aí olhar para a Cleude e dizer: Deus está no controle, sossega o teu coração, é fácil para quem está falando. Mas para quem está ouvindo não é tão fácil. Mas creia, Cleude, Deus de fato está no controle. Ele faz as coisas segundo aquilo que Ele já planejou. Os discípulos lá no Novo Testamento não entendiam o que Jesus falava, e só haveriam de entender quando o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, o que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2. E voltando aqui ao texto de Lázaro, só para a gente entender isso, quando Jesus foi chamado para ver o Lázaro doente, parecia que ele estava demorando, parecia que ele ia chegar tarde demais. Ele já estava perto do túmulo. Para piorar a situação, ele já estava perto do túmulo, e aí ele parou, ficou mais um pouco parado, conversando, e Maria ficou desesperada: Senhor, meu irmão, Senhor. Na verdade, Jesus não estava atrasado. Ele sabia exatamente qual era o seu tempo. Ele sabia exatamente qual era o momento certo de fazer, de realizar aquele grande milagre. E o milagre foi maior do que o milagre da cura. Ele ressuscitou um homem que já estava morto e sepultado há 4 dias. Que milagre, hein? Eu acho que a Maria e a Marta ficaram bem envergonhadas naquela situação, né, Renatão? Ficaram bem envergonhadas quando perceberam que Deus de fato estava no controle. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você ainda não entende o que Deus está fazendo, só espere, irmãos. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Deus sempre terá o melhor. Deus responde com um espere, sabendo que aquele não é o momento certo de recebermos esta bênção. Deus, Ele fala conosco sempre. Ele nos orienta, Ele nos cobre de paz, Ele nos enche de graça, e Ele sempre tem o melhor para nós. João capítulo 16, versículo 12 diz assim: tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando Jesus está com a sua mãe Maria, ali em João capítulo 2, versículo 4, e ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Provavelmente a mãe não fazia ideia do que ele estava falando. Provavelmente a mãe não tinha ideia do que estava acontecendo, o que significava aquela fala daquele menino. Mas mesmo assim, em Lucas, no capítulo 2, nós lemos que ela guardava todas as coisas no coração. Ela desenvolveu a sua fé no sentido de que ela sabia que Deus estava no controle. Se você ainda não entendeu o que Deus quer fazer, apenas creia. A melhor coisa que nós podemos fazer,
crer, creia, compreenda o espere de Deus, compreenda o ainda não é a hora de Deus, porque Deus sempre vai trazer para nós o que há de melhor para a nossa vida. Você crê? E por último, às vezes a resposta de Deus ao nosso coração, às nossas orações, não é um sim, não é um não, não é um espere, mas é o silêncio. Deixa eu dizer para você que Deus também fala quando está calado. Deus também fala quando está calado. Deus se cala quando Ele sabe que ainda não é o tempo certo de falar conosco. E nós precisamos entender isso quando oramos, quando falamos com Deus. Todo crente passa por momentos difíceis quando não ouve a voz de Deus, e eu acredito que entre nós aqui tem alguém que em determinado momento já disse assim: minha oração não passa do teto. Tem anos e anos e anos que eu falo com Deus, Ele nunca me disse um sim, Ele nunca me disse um não, Ele nunca pediu para eu esperar. Simplesmente aquele silêncio ensurdecedor, um silêncio que machuca a nossa alma. Mas eu quero dizer para você, mesmo quando Deus estiver em silêncio, lembre-se do texto de Romanos 8, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o silêncio de Deus, mesmo nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando em nossas vidas. De certa forma, o silêncio de Deus talvez seja uma das respostas mais firmes e mais importantes para nós. Sabe por quê? Porque aí nós vamos ser provados na nossa fé, né? Aí nós vamos ser provados na nossa fé, quando Deus está em silêncio. Quando Ele se cala, e em alguns momentos calado Ele está dizendo: espere. Deve ser um tempo para nós aplicarmos tudo aquilo que já aprendemos de Deus, trazendo à luz e lembrando das coisas que nós já aprendemos. Quantas vezes, talvez, o silêncio de Deus significa e nos faz entender que precisamos mudar algumas coisas. Isso é possível. A fé, ela nos sustenta exatamente quando nós não vemos nada. O que é fé mesmo? É a certeza das coisas que se esperam, mas que não se pode ver. Então a fé é exatamente isso, é acreditar sem ver, acreditar sem ouvir. E quando Deus se cala, não significa que Ele não está interessado. Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida, cada coisa, por menor que seja, Deus está sempre interessado em nós. Também não significa que Deus nos abandonou. Mesmo nos piores momentos, Deus nunca vai nos abandonar. Está lá no Salmo 139, nos versículos 7 e 8. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Em qualquer situação, Deus nunca nos abandona. Olha aqui para mim, Deus nunca vai abandonar você, em situação nenhuma. Quando ele se cala também não significa que esse problema não tem solução. Às vezes alguém pensa: Deus não está respondendo porque não tem solução. Eu quero dizer para você uma coisa que você já sabe, mas sempre vale a pena ouvir de novo. Deus é maior do que todos os nossos problemas.
Deus é maior do que tudo. Ele tem a solução e vai nos ajudar sempre. 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Repita comigo: aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Repita: é maior do que o que está no mundo. Agora fale comigo: em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. E para concluir, às vezes Deus fala e nós não ouvimos. Aí é uma outra coisa que precisamos considerar. Por vezes acontece que Deus está falando conosco, falando de várias maneiras, e não fique esperando Deus descer do céu, sentar na cadeira do seu lado e bater papo contigo, não. Ele fala através da palavra de Deus, Ele fala através de circunstâncias, Ele fala de várias maneiras, e nós é que precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando oramos, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ele pode falar da forma que Ele quiser, e nós precisamos estar atentos a isso. Muitas vezes esperamos que a resposta venha com uma revelação especial. Existem pessoas que vão em determinados lugares porque ali tem a revelação divina. E aí então, no lugar que tem a revelação divina, alguém vai apontar o dedo para você e vai dizer: olha, Deus está atendendo a sua oração. Ou pior ainda, vai dizer assim: eis que sou eu que falo contigo. Tem gente que está atrás dessas revelações. Mas eu quero dizer para você que Deus não precisa disso para falar conosco. A palavra de Deus diz em Hebreus que Deus fala conosco através do Filho, do Logos de Deus, do Logos encarnado, da palavra de Deus. É assim que Ele fala conosco. Algumas vezes acontece que Deus não está calado. A sua resposta é não. E nós não queremos ouvir essa resposta. Receba, se necessário, o não de Deus. Nunca devemos ignorar a resposta de Deus, mesmo quando não gostamos ou não esperamos essa resposta. Porque aquilo que precisamos nem sempre é aquilo que nós queremos. Deus sabe. E encerro essa palavra com uma preciosa porção das Escrituras, que está em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Esse dia se aproxima. Devemos crer que todas as coisas estão sujeitas a Deus, e precisamos, conforme o salmista nos orienta no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor. Deus dirá sim, se aquela for a hora. Deus dirá não, se não estiver de acordo. Deus dirá espere, se ainda não for o tempo. E Deus ficará em silêncio, se aquilo for edificar a nossa vida. Feche os seus olhos. Obviamente nós vamos encerrar orando. Receba, espere e confie. Eu não sei como anda a sua vida de oração, eu não sei quais as suas demandas de oração, eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei o que você tem buscado. Quem sabe nessa noite Deus está falando no seu coração: olha, filha, está vendo? Espera um pouquinho, espera mais um pouquinho.
Talvez Deus esteja dizendo no teu coração: não, eu não posso te dar isso, isso não vai ser bom para você. Talvez Deus esteja dizendo no nosso coração: sim, eu faço por ti isso agora. Ou talvez Deus esteja em silêncio. Seja qual for a situação, confie no Senhor. Deixa Deus cuidar de tudo. Deus, Ele tem o poder para fazer o melhor. Eu queria que você fizesse uma oração sozinho agora. Depois disso que você ouviu, colocando diante de Deus aquilo que passar no seu coração agora. Tem alguma coisa que te chama a atenção nessa palavra que nós compartilhamos, com relação às tuas orações? Fala com Deus então. Fala para Deus assim: sim, Senhor, estou pronto aqui para concordar com a sua resposta, seja ela qual for. Fala isso para Deus. Deus quer ouvir isso de você.